Seção 2: Negros, brancos e o sangue de Jesus. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12. Capítulo 4. Por que este livro dá destaque às relações entre negros e brancos? É inquestionável para o leitor e intencional por parte do autor o fato de que esta obra inclina-se em direção à história e aos desafios das relações entre negros e brancos. Porém, espero que seja óbvio para todos o fato de que a diversidade e a harmonia étnica e racial é algo que se aplica a milhares de grupos étnicos, e não apenas a 3 ou 4 raças. Dependendo de onde a pessoa morar e para onde viajar, a situação mudará de um tipo de desafio para outro. Pretendo que este livro leve isso em conta. Mas é notório que a posição ocupada pelos afro-americanos é a que mais tenho em mente enquanto escrevo. E há pelo menos 3 razões para isso. É mais próxima da minha história. A primeira razão é porque essa é a minha história, conforme narrei no capítulo 1. A realidade entre as raças negra e branca é a que tem sido mais próxima da minha experiência de vida, além de ser a realidade que sinto mais responsabilidade de compreender. A condição singular da escravidão. A segunda razão para destacar a dinâmica racial entre negros e brancos está no fato de a experiência dos negros nos Estados Unidos ser algo singular. Entre outros motivos, essa singularidade tem a ver com o fato de os afro-americanos serem o único grupo étnico nos Estados Unidos que sofreu, nas mãos de seus senhores brancos, séculos de escravidão que foi justificada com base na raça. Acrescente-se ao peso dessa experiência o fato de que, durante a maior parte do tempo, essa escravidão veio acompanhada e muitas vezes justificada por concepções populares de inferioridade da raça negra. Os afro-americanos não podem nem mesmo olhar para o grande emancipador, Abraham Lincoln, sem ouvi-lo falar da perceptível inferioridade deles. 2 anos antes de Lincoln tornar-se o 16º presidente dos Estados Unidos, ele disputou com Stephen Douglas uma vaga para o Senado americano pelo estado de Illinois. Lincoln perdeu. Ele era muito progressista no que dizia a respeito à questão da escravidão. Para um estado que considerava crime trazer para o seu território alguém que tivesse 1/4 de sangue negro, fosse essa pessoa livre ou escrava. No entanto, os debates entre esses 2 candidatos trouxeram à tona o racismo praticamente universal dos Estados Unidos do século XIX, inclusive no que diz respeito a Abraham Lincoln. A despeito de toda a sua grandeza, e temos de admitir que ela foi de fato extraordinária, Lincoln foi, de muitas formas, um filho do seu tempo no que diz respeito a questões de raça, como somos todos nós. Ele veio a ser candidato do Partido Republicano porque seus 2 principais rivais, William Seward e Salmon Chase, eram tidos como mais progressistas do que ele. Nos debates de 1858 para o Senado, Douglas pegou Lincoln em uma armadilha ao afirmar que os signatários da Declaração de Independência não fizeram absolutamente nenhuma menção a negros quando declararam que todos os homens são criados em igualdade. Ao dizer isso, eles não estavam se referindo a negros, nem a índios selvagens, nem aos habitantes das Ilhas Fiji, nem a nenhuma outra raça de bárbaros. Eles estavam falando de homens brancos. Eu defendo que o governo deste país foi estabelecido em benefício dos homens brancos e de sua posteridade, e deve ser administrado por homens brancos e por mais ninguém. Em resposta a isso, Lincoln disse que ele não tinha nenhuma intenção de dar início à igualdade política e social entre negros e brancos. Ele não era a favor de fazer dos negros eleitores ou membros do júri,
nem de qualificá-los para assumir cargos públicos ou para se casarem com pessoas da raça branca. Ele disse que havia uma diferença física entre brancos e negros que provavelmente impediria para sempre que vivessem juntos em pé de perfeita igualdade. Entretanto, Lincoln argumentou o seguinte: não há nenhuma razão no mundo para que um negro não tenha direito a gozar de todos os direitos naturais enumerados na Declaração de Independência. Concordo com o juiz Douglas que um negro não é meu igual em muitos aspectos. Certamente não é igual no que diz respeito à cor e talvez também quanto aos seus dotes morais e intelectuais. Mas quanto ao direito de comer o pão sem ter de pedir licença a ninguém, o pão que ganhou com suas próprias mãos, ele é igual a mim e ao juiz Douglas, e igual a qualquer outro homem vivo sobre a face da terra. A emancipação chegaria, ao longo do tempo e de forma mais plena, um século mais tarde, com o movimento dos direitos civis, na década de 1960. E Lincoln seria celebrado como um herói nessa causa, mas como qualquer outro herói, ele tinha pés de barro, pois a grandeza humana e decaída é sempre assim, falha. Portanto, em minha reflexão sobre a diversidade e a harmonia étnica e racial, há um destaque intencional sobre a história e a experiência singular dos afro-americanos nos Estados Unidos. Isso colore profundamente minha forma de pensar a respeito da diversidade étnica e racial, as aflições do declínio pós-movimento dos direitos civis. A terceira razão para esse destaque está no fato de que, quase 50 anos após o movimento dos direitos civis, a situação racial nos Estados Unidos não melhorou tanto quanto muitos esperavam. E alguns diriam até que piorou. Essa é outra razão para eu ter escrito este livro. Eu gostaria de ser parte da solução e não do problema. O famoso e infame discurso de Bill Cosby. A desoladora realidade é que, desde os decisivos avanços da lei conquistados pelo movimento dos direitos civis, as coisas têm se deteriorado para uma ampla parcela da população afro-americana. Bill Cosby tem sido aplaudido e apedrejado por lamentar publicamente essa situação. Juan Williams escreveu um livro inteiro em torno do famoso, ou infame, dependendo do seu ponto de vista, discurso feito por Cosby em 17 de maio de 2004, em Washington, D.C., no Constitution Hall. 3.000 pessoas estavam reunidas para comemorar o aniversário de 50 anos da decisão do caso Brown versus o Comitê de Educação de 1954, por meio da qual a Suprema Corte ordenou a integração das escolas públicas. O título do livro escrito por Juan Williams sintetiza bem a mensagem de Cosby. Basta! Os falsos líderes, os movimentos sem saída e a cultura do fracasso que vem minando a América Negra. E o que podemos fazer a respeito disso? O que ouvimos da boca de Cosby e da pena de Williams é um clamor quase desesperado para que o mundo perceba as coisas que vêm acontecendo, às quais Williams chama de ameaça mortal à raça. Desde a publicação do livro de Williams, Cosby tem feito seus próprios esforços para exortar e chamar as pessoas à ação. Ele também escreveu um livro intitulado Vamos lá, pessoal! Na jornada de vítimas a vencedores. O alerta de Michael Dyson. Antes de permitir que Cosby e Williams descrevam a melancolia do declínio que vem acontecendo desde a época do movimento dos direitos civis, devo deixar claro que outras vozes negras consideram que a mensagem de Cosby e Williams é enganosa e nada útil. Michael Eric Dyson escreveu um livro que se tornou um best-seller do New York Times intitulado Bill Cosby está certo? Ou a classe média negra perdeu o juízo? Sua principal crítica é que Cosby coloca uma ênfase exagerada sobre a responsabilidade pessoal e não nas características estruturais,
e equivocadamente situa a fonte do sofrimento dos negros pobres e, por implicação, a sua solução na vida dos próprios pobres. Voltaremos a essa questão no próximo capítulo. Porém, é importante notar a essa altura que existe mais de uma perspectiva dos negros sobre a situação racial nos Estados Unidos. Na verdade, Dyson vai longe a ponto de dizer que as observações de Cosby denunciam a luta de classes em ebulição na América Negra, que finalmente transbordou para o público em geral. Esse transbordamento que alcançou o público em geral está repleto de um dano potencial. Dyson pretende deixar claro que existe um grande perigo no fato de pessoas brancas, como eu, darem atenção ao clamor de Cosby e Williams. É esse público geral, especialmente os críticos sociais brancos e outros profetas da erosão ética dos negros, que tem se mostrado ávido pelas mensagens enviadas por Cosby do torturado fronte da luta de classes dos negros. Os comentários de Cosby têm permitido que muitos desses brancos se livrem de sua responsabilidade nessa situação difícil. Não há nada que se compare a um outrora pobre e hoje multimilionário negro massacrando negros pobres para que deem credibilidade aos antigos ataques que sofriam da cultura dominante. Se espero seguir adiante e ser útil na difusão de uma harmonia racial que exalte a Cristo nessa situação, é importante que eu saiba se devo ou não me livrar da minha responsabilidade nessa situação difícil. E, em caso negativo, como, a partir do papel que tenho nessa responsabilidade, posso servir melhor à causa do respeito, da paz e da esperança racial. Parece-me que, por mais doloroso e polêmico que seja o fato de até mesmo falarmos sobre as perspectivas de Cosby e Dyson, seria uma completa ingenuidade de nossa parte imaginar a busca de uma diversidade e harmonia racial nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ignorarmos as questões mais explosivas. O fato de ser perigoso lidar com elas é evidente, mas o perigo de ignorá-las é ainda maior. Na verdade, veremos no próximo capítulo que o Evangelho de Jesus tem algo a dizer sobre essas coisas que muitas vezes não são questionadas. Mas primeiro devemos ouvir o clamor de Bill Cosby e Juan Williams. O clamor de Bill Cosby. Cosby descreve a desolação que tem tomado conta do cenário desde o movimento dos direitos civis. Obviamente, muitos líderes do movimento dos direitos civis esperavam que, com o fim na década de 1960 de muitas formas oficialmente sancionadas de segregação e discriminação racial, os homens negros teriam mais acesso às camadas dominantes da sociedade americana. Eles tinham plena esperança de que esses jovens negros estariam em uma posição melhor em todos os sentidos, em termos financeiros, psicológicos ou legais, para sustentar casamentos e famílias que fossem viáveis. Em vez disso, a situação como um todo continua a se deteriorar entre os pobres, que são, em sua maioria, excluídos das camadas dominantes do sucesso. Como isso é possível? Há uma estatística que capta bem tal desolação. Em 1950, 5 de cada 6 crianças negras nasciam em lares constituídos de pai e mãe. Hoje, este número caiu para menos de 2 em cada 6 crianças. Em comunidades mais pobres, este número é ainda menor. Nesses locais, há quarteirões inteiros em que raramente se encontra um casal casado, bairros inteiros em que garotos e garotas chegam aos 18 anos sem jamais ter visto de perto um relacionamento conjugal sério e sem ter jamais ido a uma festa de casamento. Racismo sim, e mais. Cosby não é ingênuo. Ele sabe que existe racismo e uma obstrução sistêmica ao progresso dos negros. Mas o que ele vê é tão temível que tem consciência de que o problema deve ser atacado por todos os flancos. Os negros sempre tiveram de assumir uma postura quando oprimidos pelos brancos,
Agora não é a hora de parar. Certamente existe o racismo institucional, particularmente contra os homens negros, mas o racismo não explica tudo. O estereótipo do homem negro irado e potencialmente violento pode levar os professores das primeiras séries a traçarem um perfil racial dos alunos negros. Isso se torna 2 vezes mais difícil para os meninos que estão tentando se comportar e construir uma vida bem-sucedida. Logo, as próprias crianças começam a se encaixar nesse estereótipo. Essa autoimagem leva a baixas expectativas de desempenho que, por sua vez, tornam-se profecias que se cumprem. Observe estes números. O homicídio é a causa de morte número 1 de jovens negros entre 15 e 29 anos e tem sido por décadas. Dos cerca de 16 mil homicídios ocorridos nos Estados Unidos por ano, mais da metade são cometidos por homens negros. É 7 vezes mais provável que um homem negro cometa homicídio, excluindo-se as situações de guerra, do que um homem branco, e a probabilidade de que um homem negro seja assassinado é 6 vezes maior. As mães negras convivem com essas estatísticas. Não sei como elas conseguem dormir à noite. 94% de todos os negros assassinados são assassinados por outros negros. A expectativa de vida a partir do nascimento para homens negros é de 69 anos, em comparação com uma expectativa de 75 anos para homens brancos, 80 para mulheres brancas e 76 para mulheres negras. Nas últimas décadas, a taxa de suicídios entre homens negros cresceu mais de 100%. Em algumas cidades, a taxa de evasão escolar de jovens negros que cursam o segundo grau é superior a 50%. A probabilidade de desemprego entre jovens negros é 2 vezes maior do que entre jovens brancos, hispânicos e asiáticos. Embora os negros representem um segmento de apenas 13% da população em geral, eles representam perto de 44% da população de presos. 1 em cada 4 jovens negros faz parte do sistema judiciário criminal, em prisão ou detenção, em sistema de suspensão condicional da pena ou de liberdade condicional. Quando chegam aos 35 anos, 6 de cada 10 negros que abandonaram o segundo grau já estiveram na prisão. Aproximadamente 1/3 do sem-teto é composto por homens negros. E Cosby prossegue com sua agonizante resposta. Isso é uma loucura. Na década de 1950, havia 2 vezes mais brancos do que negros na prisão. Hoje é o contrário. Não estamos dizendo que hoje não exista discriminação nem a tendência de se criar um estereótipo racial, mas há menos do que havia na década de 1950. Os negros presos hoje em dia não são presos políticos. São vendedores de drogas, assaltantes ou jovens que atiraram em seus companheiros por razões banais. Os senhores brancos estão envolvidos nisso. Há muita culpa para se apurar por aqui, e Juan Williams reparte essa culpa de forma ampla. A título de ilustração, quando se trata dos efeitos destruidores da cultura de certo gênero musical, o rap gangster. A ascensão do gangster negro como uma espécie de herói na música e nos filmes é mais um veneno nocivo que vem sendo injetado na mente dos jovens negros. Eis aqui um esgoto a céu aberto que vomita a ideia de que os homens negros são mais autênticos, mais conectados com sua fonte de poder quando estão atrás de vingança com uma arma nas mãos. Contudo, nem o líder se pronuncia a esse respeito. O que está acontecendo? Mais do que podemos perceber, os brancos também cometem injúria nesse ponto, uma grave injúria. É como as apresentações de música dos menestréis a serviço dos senhores medievais no século XIX. Os negros são usados pelos brancos, que ganham pilhas de dinheiro à custa dos negros que fazem papel de bobo da corte. Na verdade, existem semelhanças entre o sistema econômico da escravidão e da moderna indústria do rap. Mão de obra barata e escrava possibilitou que o sistema de plantation do sul dos Estados Unidos gerasse muito dinheiro. Na indústria do rap nos dias de hoje,
Jovens músicos ávidos pelo estrelato também são uma mão de obra barata, capaz de satisfazer o constante desejo da América Branca de ver Jim Crow saltar nesses shows de menestréis de face negra. O problema é que essas grandes corporações, cuja propriedade está na mão de homens brancos que fazem muito dinheiro à custa da música, têm que encarar o risco de enfrentar acusações por promover estereótipos raciais. E que estereótipo é esse que os magnatas brancos exploram por milhões de dólares, à medida que o rap ultrapassou a música country em 2001 e se tornou o gênero musical mais popular dos Estados Unidos? Que estereótipo é esse do rap gangster, que é comprado não somente por homens negros, mulheres negras e mulheres brancas, mas também por homens brancos, em sua maioria estudantes do segundo grau ou universitários? Que estereótipo é esse que convida jovens brancos e maturos a ceder a seus sentimentos mais vis em relação a mulheres e negros? Que estereótipo degradante é esse do homem negro que é financiado pelo homem branco? Os rappers reforçam na mente desses selvagens universitários de pele branca, que mais tarde se tornarão os capitães e gerentes das grandes corporações, que as mulheres negras fazem sexo com qualquer um. São estúpidas, gananciosas e preguiçosas. Jovens negros são bandidos e, nas palavras do crítico de música Stanley Crouch, são bufões beligerantes que se movem como macacos, usam correntes de ouro, jorram analfabetismo por todos os poros, são propensos à masturbação e ao mau humor. Como ganhar dinheiro sendo racista? As gravadoras de disco de empresários brancos não têm permissão de dizer essas coisas sobre os negros de forma tão explícita. Em vez disso, Williams diz: contratam mão de obra barata, um ato que, por assim dizer, diz essas coisas por elas. O rap permite que esse sentimento privado dos homens brancos venha a público de forma branda, com uma vacina contra quaisquer acusações de racismo. É uma forma de fazer dinheiro. Como as gravadoras dirigidas por empresários brancos se safam dessa situação? Isso acontece por meio de uma perversão impressionante do orgulho negro. O senso comum foi descartado pelos rappers e seus parceiros corporativos como débeis protestos vindos de brancos arrogantes e negros burgueses que perderam contato com suas raízes do gueto. A defesa do rap gangster, com seu orgulho de armas e assassinatos, é que tudo se trata de manter as coisas reais. No entanto, dessa impressionante perversão da cultura negra, qualquer um que ouse se pronunciar contra o sentimento autodestrutivo do rap gangster é colocado de lado como alguém que está agindo como um branco ou traindo o gueto. Violência, assassinatos e ódio de si mesmo são vendidos como marcas genuínas da raça negra e como a autêntica identidade negra. E é dessa forma que Williams entrelaça a culpa dos brancos na exploração racial por muito dinheiro com a culpa dos negros por cumplicidade na perversão da experiência negra pela qual Martin Luther King Jr. morreu para tornar possível. O pecado branco. Nessa história desoladora do pecado de negros e brancos, desde o movimento dos direitos civis, existe também uma espiral descendente. Não se pode dizer que a cultura branca tenha se mantido firme durante essas décadas em alguma base moral altiva da década de 1950. Os filhos da nata da sociedade branca da geração de 1960 pagaram caro pelo abandono da verdade e da moral absolutas. Diversos estudos documentaram o colapso da clareza moral e da virtude nas igrejas e na cultura da elite branca. David Wells é um dos estudiosos que percebeu e estudou esses aspectos. Em seu livro Perdendo Nossa Moral, Por que a Igreja deve recuperar sua visão moral, Wells sintetiza a desintegração da vida moral na cultura da elite americana. Enquanto a grande maioria dos americanos acredita que de fato cumpre os 10 mandamentos, somente 13% deles pensam que cada um desses mandamentos tem validade moral. Não é surpreendente, portanto, o fato de que 74% deles digam que roubariam sem remorso
que 64% admitam que mentiriam se vissem nisso alguma vantagem, que 53% afirmem que, se tivessem uma oportunidade, cometeriam adultério, que 41% digam que têm a intenção de usar drogas e que 30% admitam que sonegariam impostos. O que pode ser o indicador mais evidente do desaparecimento do tecido moral da sociedade é a perda do sentimento de culpa e de embaraço em função dos lapsos morais. Enquanto 86% admitem que mentem regularmente para os pais, 75% para um amigo, 73% para um amante, somente 11% mencionam que o fato de mentir gerou em si mesmo uma grande parcela de culpa e vergonha. Enquanto 74% garantem que roubariam sem remorso, somente 9% mencionam algum tipo de inquietação moral. Enquanto o negócio da pornografia desabrochou, transformando-se em uma indústria de 4 bilhões de dólares, responsável por 1/4 de todos os vídeos locados em lojas, vistos na próspera indústria hoteleira ou nas televisões a cabo, somente 2% sentem culpa por assistir à pornografia. E, de forma nada surpreendente, no centro desse deslize em direção à licenciosidade e ao relativismo moral está o desaparecimento de Deus. Somente 17% das pessoas definem o pecado como uma violação da vontade de Deus. Nesse progressivo colapso dos últimos 40 anos, não pode haver nem negros nem brancos apontando o dedo para ninguém. Caímos juntos. E nós, brancos, devemos ter a mais plena consciência da corrupção peculiarmente branca. Por exemplo, nos meses que acabaram me levando a escrever este livro, os noticiários estavam repletos de casos de imensas fraudes financeiras que arruinaram centenas de pessoas e prejudicaram milhares. A face dos vigaristas que as cometeram é branca. No mês passado, mais 2 histórias apareceram nos noticiários de jovens assassinos que mataram estudantes e pessoas locais. Que cor de pele eu espero ver na televisão? Um rosto taciturno, pálido e branco, vestido com um casaco negro. E, juntamente com todas as demais raças, a raça branca também está matando seus bebês, atolando-se na pornografia, consumindo drogas ilegais, abandonando a família e tendo filhos fora do casamento. A diferença está no fato de que, quando alguém cultiva padrões de pecado na raça que é a maioria, eles não têm uma conotação racial. Uma vez que as pessoas que compõem a maioria não veem a si mesmas em termos de raça, nenhuma de nossas disfunções é vista como uma disfunção racial. Quando você faz parte da maioria étnica, nada do que faz tem a ver com a etnia. É somente o jeito como as coisas são feitas. Mas quando se é uma minoria, tudo o que se faz tem a ver com a cor. Onde o racismo se encaixa? Há um pecado que deixei de fora nessa lista final: o racismo. Anteriormente, já vimos como ele se entrelaça à exploração branca das perversões da identidade negra por meio do rap. Mas permanece a questão acerca da sociedade mais ampla e de como as constantes realidades das atitudes e estruturas racistas têm impactado as aflições dos negros descritas por Bill Cosby e Juan Williams. Eu não levantei a questão do racismo estrutural aqui intencionalmente, para que possa tratar dela de forma mais plena no próximo capítulo. O que ainda resta a dizer, o que é um prenúncio do rumo que tomaremos no próximo capítulo, é que não há salvação ou redenção na terra ou no céu que venha da atitude de culpar o outro, seja de negros culpando brancos ou vice-versa. Já existe culpa de sobra em cada coração humano, pois nós somos pecadores. As circunstâncias em que vivemos dão forma ao nosso pecado. Porém, diante de Deus, somos culpados de ofensa infinita por escarnecermos dele. A gravidade do nosso pecado é determinada não somente pela natureza de nossos atos, mas pela natureza daquele a quem desonramos. Um pecado cometido contra um Deus infinitamente digno é um pecado infinito.
No tribunal dos céus, cor e etnia não servirão para nada. Uma coisa que servirá no tribunal dos céus. Há uma coisa que servirá no tribunal dos céus: a perfeição de Jesus Cristo. A questão então será: seremos achados nele, não tendo por nossa a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé? Filipenses 3:9. Isso significa que a resposta básica para a desintegração moral, seja ela de negros ou brancos, não é a ajuda governamental ou a autoajuda, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. E essa salvação é o poder da justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14,17. Veremos a extraordinária importância disso para as controvérsias raciais contemporâneas nos próximos 2 capítulos.